Cuba e Estados Unidos restabeleceram hoje oficialmente as relações diplomáticas depois de mais de 50 anos de afastamento. As embaixadas dos dois países foram reabertas em Havana e em Washington. Pela primeira vez em 54 anos, a bandeira de Cuba foi hasteada na embaixada do país em Washington. O prédio passou todo esse período sob a proteção da Suíça. A imagem marca a retomada dos laços diplomáticos entre os dois inimigos da Guerra Fria. Mas o caminho até a normalização das relações ainda deve ser longo. Bruno Rodrigues Parril, o primeiro chanceler cubano a visitar oficialmente os Estados Unidos em mais de meio século, disse que o feito histórico só terá sentido com mais duas medidas: a devolução do território de Guantánamo na ilha, onde os norte-americanos mantêm uma base militar, e o fim do embargo econômico, financeiro e comercial a Cuba. A retirada do embargo depende da aprovação do Congresso norte-americano. Y el respeto a la soberanía de Cuba darán sentido al hecho histórico que estamos viviendo hoy. A bandeira cubana também voltou a ser hasteada no Departamento de Estado norte-americano, ao lado das de outros países com os quais os Estados Unidos mantêm relações diplomáticas. Em Havana, a cerimônia foi acompanhada pela televisão. Esta aposentada afirmou que há muitos anos esperava ver a paz entre os dois países e que estava muito emocionada. Este momento, há anos, lo estávamos esperando. E por isso me emociona muito. O prédio da Embaixada dos Estados Unidos foi reaberto com fila na porta. Este cubano disse que ficou surpreso com a agilidade do atendimento. Muito rápido. A cerimônia simbólica de hasteamento da bandeira dos Estados Unidos na embaixada em Havana só deve acontecer no dia 14 de agosto, quando o secretário de Estado norte-americano John Kerry desembarcar na ilha. Será a primeira visita de um secretário de Estado em 70 anos. A reaproximação entre os dois países foi anunciada pelos presidentes Barack Obama e Raul Castro no fim do ano passado. Em abril, os presidentes se encontraram na Cúpula das Américas, no Panamá. Em maio, os Estados Unidos retiraram Cuba da lista de países que supostamente patrocinavam terrorismo. Os dois países estavam com as relações rompidas desde 1961. Depois da Revolução, comandada por Fidel Castro, as empresas norte-americanas foram nacionalizadas. Os Estados Unidos financiaram uma invasão a Cuba pela Baía dos Porcos e fracassaram. Em plena Guerra Fria, Fidel se aliou à União Soviética, que instalou mísseis na ilha a menos de 150 quilômetros da Flórida. O episódio quase culminou em uma guerra mundial. A retomada do diálogo entre cubanos e norte-americanos começou depois da transferência do poder de Fidel para o irmão mais novo, Raul Castro. E vamos conversar agora com Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. Esse é um momento importante da história das Américas e do mundo, não é? Pois é, extraordinário, simbólico. Pena que teve festa só de um lado. Os cubanos fizeram uma imensa festa, cheia de alegria, viva Fidel, viva Cuba, para retomar aquele casarão tradicional dos anos 20 ou 30 de Havana, incrustado no coração de Washington. Eu conheço dois edifícios. O outro é um edifício estilo dos anos 50 de Miami, incrustado no centro de Havana. Só houve a retomada do caráter diplomático dos funcionários norte-americanos, mas o hasteamento da bandeira, como se viu, vai ficar para o dia 14 de agosto. Os cubanos, por sua vez, mandaram uma delegação enorme, com vários dirigentes tradicionais, inclusive Ricardo Alarcón, 140, para a festa, convidaram outras pessoas, uma festa de 700 pessoas, com música e tudo. Então, comemoraram em grande estilo o fim desse episódio terrível da Guerra Fria. Emir, com a normalização das relações diplomáticas entre os dois países, que grandes questões ainda estão pendentes? Bom, foram mencionados pelo ministro das Relações Exteriores de Cuba. Quer dizer, normalização de relações, mas incrivelmente bloqueio econômico. Normalização de relações, incrivelmente ocupação de uma província de Cuba, que é Guantánamo. Então, são dois grandes temas pendentes. Um deles depende do Congresso norte-americano, dominado pelos republicanos. O outro depende dos militares. Na verdade, provavelmente, esse segundo não vai ser concretizado. O outro é obrigatório que aconteça para que efetivamente haja uma normalização das relações entre Cuba e Estados Unidos. Um dia muito bonito, histórico para a humanidade. Emir, agora nós vamos falar das eleições lá na Argentina. Você volta em seguida para comentar. Até já.